Irmãos, hoje dia 23 de setembro de 2015, às 5h20 da manhã, entrou a primavera, né? A primavera é uma palavra que vem do latim, que o significado é começo do verão. É interessante, né? Primo vero, vere, né? Então, nós temos duas estações fortes, que é verão e inverno, e duas estações de transição para isso, que é o outono e a primavera, né? A primavera é o começo do verão, o comecinho do verão. A gente já está sentindo o calor, né? Que está chegando aí, né? E Jesus foi uma pessoa, quanto caminhou aqui, que amou muito a natureza, né? E falou sobre a natureza, e usou muitos elementos da natureza nos seus ensinos. Jesus usou os pardais, os lírios, Jesus usou a figueira, né? O grão de mostarda, elementos da natureza para ensinar lições, né? E é interessante que até na morte de Jesus, quando Jesus morreu, a natureza se manifestou. O Evangelho diz que naquele dia da crucificação, houve uma escuridão, né? Ao meio-dia até às 3 da tarde. Quando é que tem escuridão nesse horário? Mas houve uma escuridão, houve um terremoto, as rochas se fenderam, a natureza se manifestou diante da obra que Jesus tinha realizado, né? E eu queria falar um pouquinho sobre a primavera de Deus. Que você abrisse a sua Bíblia lá no Evangelho de Marcos, capítulo 13, do verso 26 até o verso 31. Marcos 13, do verso 26 ao 31. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Aprendam a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Se o verão aqui está próximo e não chegou, é porque é primavera, né? Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que ele está próximo, às portas. Eu lhes asseguro, não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Até aqui. Jesus está ali no Monte das Oliveiras, conversando com os seus discípulos, trazendo o ensino em particular, não é isso? Falando, né, a questão do final dos tempos, né? Falando do final dos tempos, e traz esse elemento da primavera, que quando na figueira, né, as folhas começam a brotar, é um sinal de que o verão está chegando. E o ensino principal dessa parábola, desse ensino de Jesus aqui, é que a gente reconheça os sinais dos tempos que ele estava ensinando. Quando esta geração viver isso, essa geração reconhecer isso, e saber que está próximo, está às portas a vinda do Salvador, né? A segunda vinda dele. E Jesus então usa o exemplo da figueira, que havia em abundância em Israel. Inclusive a figueira era plantada junto com a videira. Os ramos da figueira e as folhas, né, da videira criaram uma frase, uma expressão comum lá em Israel, que era mais ou menos assim: sentar-se cada qual debaixo da figueira, debaixo da videira. Era uma frase, né, uma expressão usada pelo povo, de tanta abundância que havia nessa questão da figueira. E Jesus usa então essa questão do brotar das folhas como um sinal da sua vinda, para reconhecer os sinais da segunda vinda dele, né? Então este é o ensino. Mas como Jesus está falando desta questão que é da primavera, então, porque ainda o verão não chegou, então está na primavera, e pensando na primavera de Deus e as características dessa estação que a gente está vivendo, que lições que a gente pode tirar para a nossa vida, né?
E a primeira lição que eu quero tirar é o seguinte, que tudo que Deus faz é belo, pois é feito com amor. Né? Tudo que Deus faz é belo, pois é feito com amor. Por quê? Porque a primavera é uma estação da beleza, principalmente no nosso país, né? Pelo clima, pela terra, pela estrutura, né, que nós temos aqui. É um período muito bonito, a primavera. Os animais começam a namorar nesse período, não é isso? As plantas começam a produzir flores, né? O clima fica mais agradável, embora a gente esteja quente, houve muita alteração no clima, mas é um clima mais agradável do que o verão, né? A primavera. E então ilustra, né? Traz essa ilustração da beleza de tudo que Deus faz. Aliás, em Gênesis capítulo 1, quando Deus criou todas as coisas, Ele mesmo, o Criador, disse: eis que tudo ficou muito bom. Deus dizendo isso a respeito das coisas que Ele criou. Você tem o Salmo 8, por exemplo, que fala que Deus é magnífico e destaca que a coroa da criação é o homem. A coroa, a glória da criação somos cada um de nós, né? Os homens, a humanidade que o Senhor criou. O Salmo 19, por exemplo, diz que os céus proclamam a grandeza de Deus, né? Anunciam as obras das mãos do Senhor, não é isso? Falando da natureza. O Salmo 139, por exemplo, fala da beleza de como Deus cria uma criança na barriga da sua mãe, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me criaste. Não é isso? Davi diz lá no Salmo 139. Então, a Bíblia está assim, recheada de elementos, não só a palavra de Deus, mas o nosso conhecimento do dia a dia, aquilo que a gente vai olhando, o que os cientistas vão estudando na natureza, no universo, em tudo que Deus criou, a inteligência por detrás disso, a beleza por detrás disso, né? E como mesmo o ser humano da natureza extrai aquilo que é bom para a vida dele, aquilo que produz saúde para ele. Você veja, por exemplo, estar em contato com a natureza traz benefícios, tirando o estresse da gente, fazendo a gente se alegrar. Você passar por uma região onde a paisagem é bonita, você ter oportunidade de parar num lugar onde tem cachoeira, né? E a gente começa, tudo isso daí produz um bem-estar, produz saúde para a gente, né? Para os animais também. Então, o belo e feito com amor, como Deus fez, produz esse benefício para a gente. E quando a gente fala também da beleza, a gente pode lembrar da beleza do amor de Deus por nós. Como Deus é maravilhoso, como é belo a maneira que Ele nos ama. A maneira como nós amamos, ela é bonita até o momento em que cada um de nós achamos que as coisas estão boas ou estão favorecendo. Quando as coisas mudam, parece que a nossa emoção também muda junto. E Deus nos ama apesar do que nós somos, e o amor dele é leal, o amor dele é fiel, né? Não muda. Nós temos como uma expressão do belo do amor de Deus a graça dele, que é o favor dele vindo na nossa direção. A gente tem como uma expressão do amor de Deus que é belo sobre a nossa vida, que é o perdão. Deus perdoa, não se lembra mais, né, das nossas faltas. Nós temos como expressão a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus produzem de belo na nossa vida uma segunda chance, a oportunidade da gente recomeçar. Por que nós temos a oportunidade de recomeçar? Porque a misericórdia está presente, porque a graça está presente. Porque se Deus não tivesse dado espaço para a graça e a misericórdia dele e o perdão dele, ninguém tinha chance de recomeçar, né? Então é o belo, a transformação que Deus opera na nossa vida. Então, a primavera, como é uma estação de beleza, traz para nós assim essa reflexão de ver como Deus criou todas as coisas de uma maneira bela e como Deus fez todas as coisas com amor, né? Então a gente pode extrair dessa estação, observar a beleza dela, porque se a gente vai notando aí, no lugar que você faz caminhada, nas ruas,
em lugar que tem árvores, você começa já a perceber as coisas vão começando a ficar floridas, vão ficando mais cheiroso, né? E aí isso daí a gente quando olha, vê como Deus fez tudo muito belo, como Deus fez tudo com amor, né? Mas o segundo ensino que a gente tem com relação à primavera é que Deus não faz remendos, mas somente o que é novo. Por quê? Porque a primavera é uma estação de renovação, não é isso? O inverno secou as coisas, as folhas já começaram a cair no outono, veio o inverno e agora renova, a face da terra renova. Por quê? Porque as flores começam a sair para depois vir os frutos, né? O verde fica mais verde, então você olha o jardim, você olha a relva, você olha a campina, onde você olhar, você começa a ver a renovação. Os animais começam a acasalar, e aí geram crias, né? Então é um período de renovação. Os insetos, os pássaros, colhem das flores o pólen e espalham, né, por essa terra onde as coisas também começam a produzir. Então é um período que fala da renovação, que é símbolo do quê? De força, porque tudo aquilo que se renova tem vida, não é isso? Símbolo de força e símbolo de saúde. Então Deus não faz remendo na nossa vida, isso faz a gente lembrar que Deus não faz remendo, Deus faz tudo novo, não é assim que Paulo diz? Aquele que está em Cristo é nova criação, nova criatura, mas dizendo nova criação, a criação de Deus. E Deus fala disso lá em abundância no livro de Isaías e depois no Apocalipse: eis que faço novas todas as coisas, né? Então você vê essa expressão Isaías aos montes. Se você for pegar Isaías e olhar quantos versos traz a palavra novo, novidade, nova, é muita abundância, né? Mostrando o poder criador de Deus. E Deus fazendo isso e tendo esse conceito de que Deus faz o que é novo, conceito verdadeiro e um fato, Israel muitas vezes se fortaleceu nessa verdade, porque apesar dos dissabores que Israel passou, nas guerras, nas lutas, nos cativeiros, né, na consequência dos seus atos, eles sempre olhavam para frente e diziam no seu coração e criam que Deus renovaria a sua nação, que Deus renovaria o seu povo. Os profetas trouxeram a mensagem de renovação, né, do novo. E eles experimentaram isso. E então essa característica da primavera, da renovação, é uma característica também que nos faz lembrar que Deus faz o novo na nossa vida. Então pode ser que hoje a gente esteja passando alguma situação de dissabor, alguma situação que é difícil, mas a gente não pode se esquecer que tudo tem um tempo determinado, né? E que as coisas passam, e que Deus traz coisas novas, né? Traz coisas novas na nossa vida, traz um novo sentir, traz uma nova maneira de encarar as coisas, quando Deus não traz o novo na situação, no fato em si, mudando, tirando e trazendo algo novo na nossa vida, né? Então é uma estação para a gente lembrar disso, e é uma estação também para a gente orar para Deus, pedindo, já que no poder criador de Deus Ele faz novas todas as coisas, que Deus possa fazer o novo na nossa família, que Deus possa fazer o novo na vida dos nossos filhos, que Deus possa fazer o novo no nosso ministério, que Deus possa fazer o novo na nossa mente, no nosso coração, na nossa conduta, que Deus possa fazer o novo em tudo aquilo que acontece, como a gente acabou de cantar um hino aqui, né? Aviva no Senhor, né? Traz vigor, faz fluir, né? Produzindo o novo dentro da gente. Então, já que Deus opera assim pelo seu poder, olhar as situações, olhar a nossa vida e saber que a gente pode pedir para aquele que faz o novo, realize o novo em nós ou naquilo que nos cerca, né? A gente não pode esquecer disso. Mas a primavera ainda traz um outro ensino que eu destaquei aqui, que este fazer novo, belo e amoroso de Deus produz esperança na nossa vida, né? Então a primavera fala de esperança, tempo de esperança. Não é à toa que as folhagens ficam mais verdes, e o verde é a cor da esperança, né? Que todo mundo
faz essa associação da cor com a esperança. Mas é a esperança acima de tudo, porque você justamente vê essa renovação. Um fruto caiu, se foi. Ou alguém colheu porque estava maduro, ou ele caiu porque apodreceu, mas a estação agora traz a mensagem de que vem um novo fruto, né? Então a esperança de que aquela árvore que secou ali, começou já no período de transição do outono, secou no inverno, agora ela traz um novo fruto, né? Traz então essa esperança de que outros frutos terão. É uma estação que mostra que a vida não cessa, porque nós estamos falando da nossa geração, mas quantas gerações houveram antes de nós, né? Em que as coisas morreram, tornaram a viver, as coisas, frutos que caíram e tornaram a produzir, animais que morreram e deixaram suas crias, que reproduziram, que surgiu outros filhotes, e na vida do ser humano também. Este ciclo da vida, a primavera, ela traz com muita propriedade essa verdade, né? Que a gente olha para frente, olhamos para o futuro com esperança, então, de uma renovação, uma esperança de que a vida vai continuar acontecendo como sempre aconteceu, né? A esperança desse poder do belo, do novo e do amoroso pode acontecer num coração que a gente enxergue como um coração duro, um coração que não quer ouvir, um coração que não quer se entregar, um coração que não aceita as coisas de Deus, mas a gente sabe e tem a esperança, porque o poder de Deus pode produzir vida nesse coração e transformar. E o maior sinal a respeito disso de esperança é a nossa própria vida. Basta a gente olhar o quanto a gente já foi duro, o quanto a gente já não quis ouvir, o quanto a gente já rejeitou muita coisa de Deus e como Deus mudou a nossa vida. Não é isso? Então houve esperança para nós. Aliás, sempre na história de uma conversão, tem alguém que estava orando, né? Seja uma avó, seja uma tia, seja uma mãe, seja um conhecido, alguém que conhece a família, orando por alguém. Quando a gente olha para trás da nossa vida, a gente sabe que alguém orou por nós, né? Com a esperança de que um dia Deus pudesse realizar o que Ele tinha para realizar na nossa vida, e aconteceu. E agora então a gente está nessa tarefa de ter esperança para a transformação das coisas, dos corações, e continuar buscando em Deus, né, no poder dele, com essa esperança. Então eu queria deixar essa mensagem a respeito da primavera de Deus, destacando isso, né, que tudo que Deus faz é belo, pois é feito com amor. É uma estação de beleza no nosso país, que faz com que a gente lembre que Deus faz as coisas de uma maneira bela, com amor, né? É uma estação de renovação, que faz a gente olhar e lembrar que Deus é o Deus do novo. Aliás, Deus espera que no nosso interior também aconteça isso, que a gente produza para Ele um cântico novo. Não é isso que o Salmo diz? Né? Um cântico novo ao Senhor, porque o Senhor também faz o que é novo na nossa vida. E é um tempo de esperança, que mostra que a vida não cessou, não acabou, né? E que novos frutos virão e o ciclo da vida continua. Então, pensando nessa primavera, a gente tem motivo para não ficar preso no passado e não ficar preso naquilo que de ruim aconteceu na nossa vida, e não ficar preso na dor que a gente sentiu, nem no dissabor que a gente experimentou. Então a primavera anuncia tudo isso: o belo, o amor, o renovo de Deus na nossa vida. E tudo isso está sobre a nossa vida, principalmente sobre a vida daquele que está em Cristo, porque quem está em Cristo é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Vamos orar? Pai querido, eu louvo o Senhor pela chegada desta estação, que traz ao nosso coração que todas as coisas não foram criadas pelo Senhor por acaso, que a própria estação que o Senhor criou, as estações, a natureza, anunciam as suas obras, anunciam quem o Senhor é e como o Senhor age.
E a primavera anuncia tudo isso: o belo do Senhor, o amor do Senhor, o novo do Senhor e a esperança que nós podemos ter no Senhor. Que essa mensagem, Senhor Deus, possa produzir isso em cada coração que tiver a oportunidade de ouvir sobre nossas vidas, produzindo toda essa beleza que a primavera traz. Aconteça a primavera no coração de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, acabou, né? Vamos embora.